Olá, bem-vindo ao Tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou Paulo Crepaldi, vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV e YouTube, @Paulo Crepaldi, e em áudio lá no podcast Vioral. Como vocês estão? Chegamos na metade do mês de março, é o fim de Q1 para muitas empresas, início de um novo ano fiscal para outras, mas cá estamos. Hoje eu vou falar das top 10 empresas mais inovadoras na saúde, segundo a revista Fast Company. O link dessa publicação está lá no meu site, se você quiser pesquisar mais sobre isso. Mas antes, algumas novidades. Lembra lá em 2019, quando eu falei para vocês que a Apple tinha anunciado um estudo em parceria com a escola de Harvard sobre saúde feminina? Pois bem, os resultados preliminares foram publicados, estão aí, o link está no meu site. O que eles fizeram? Eles estavam monitorando 10 mil mulheres e 6 mil mulheres foram monitoradas completamente, pelo menos um dos seus sintomas menstrual. Incrível isso, né? Então olha só, 6 mil mulheres tiveram um sintoma menstrual, pelo menos, monitorados por esse estudo. É um dado muito importante, é um dado rico. E vamos lá, então, algumas coisas que a gente viu de resultado preliminar. Primeiro, as cólicas abdominais. Foi um dos sintomas mais comuns observados em 87% dessas mulheres, tá? Tem mais coisa, a pesquisa foi além, descobriu que 60% dessas mulheres que sofrem com essas cólicas abdominais relataram também inchaço e ou cansaço. 50% delas registraram acne e dor de cabeça e mais de 37% das mulheres disseram também sofrer com diarreia e alteração no seu sono. É um dado preliminar, mas é um dado muito importante e rico. Tem uma outra coisa que eu achei super legal. Muita gente pergunta sobre a etnia. Então, há uma diferença entre a etnia, do que essas mulheres sofrem durante a TPM, durante a síndrome menstrual. E aí eles descobriram que não, que os sintomas são muito semelhantes. Então, olha lá. 85% das mulheres negras relataram cólica abdominal, 82% das mulheres brancas, 81% das demais etnias, ou seja, está muito lá relacionado, está muito igualzinho os dados. Então não tem tanta diferença em cima das etnias. Então isso é muito importante a gente entender. Eu quero aproveitar, mandar um abraço aqui para uma grande amiga minha que eu estou morrendo de saudade, a doutora Adriana Orsesi, e o marido dela, o doutor Luiz Otávio. Eles têm uma clínica maravilhosa lá em Campinas. Então, se você está procurando ginecologista, obstetra, procura a doutora Adriana Orsesi, ela tá lá no Instagram, vou deixar o link lá no meu site. Cara, eles estão com uma clínica nova, de atendimento, super personalizado para a saúde feminina, muito legal, tá? Se você estiver também procurando uma clínica bem diferenciada aqui em São Paulo, se você é da cidade de São Paulo e está procurando um médico para atender dores de cotovelo e ombro, especialista nisso, ortopedista, procura o Dr. Guilherme, o Giga. Cara, a clínica dele, gente, é maravilhosa. Ele fez toda uma experiência nova na sua clínica. Então, 2 recadinhos aí rápidos pra gente falar, tá bom? Todo mundo sabe que esse estudo é extremamente importante, primeiro, para acabar com o paradigma, os estigmas que existem em torno da saúde feminina, e principalmente para quem não acredita em sintoma menstrual, para aqueles que ainda acham que isso é frescura. Para com isso, esses estudos estão aí mostrando cada vez mais a importância, e principalmente para os médicos tomarem cuidado quando a paciente relatar alguma coisa, levar a sério esse relato. Tá bom? Olha isso que sensacional, um restaurante de Toronto mudou todo o seu menu para se adaptar ao home office. O que ele fez? Agora na época de home office não tem mais como você pegar um recibo de um almoço e falar, esse almoço eu tive com o meu cliente, quero reembolso. Então esse restaurante Toronto fez uma brincadeira. Ele falou assim, tudo bem, você não pode falar que foi almoçar com o seu cliente, mas você pode falar que gastou com suplementos de escritório. Então ele pegou o menu e mudou tudo para nomes de suplemento de escritório. Então você tem um item que se chama, por exemplo, apagador, mas na verdade é um belo de um sanduba de frango. Você tem um outro item que eles colocaram o nome de fone de ouvido com fio, mas é um delicioso cheeseburger. E assim vai. Então fica mais fácil, eles brincam, fica mais fácil de você enviar para RH para pedir reembolso se você falar que você gastou com um
capa de teclado, ou se você gastou com grampeador, ou se você gastou com um fone de ouvido. Uma brincadeira saudável, tá aí as imagens. Olha só também a campanha que eles publicaram no Instagram. Parabéns para Good Fortune Burger, que é o nome desse restaurante. E olha, vou te ser sincero, eu aceitaria agora um belo de um grampeador, ou seja, um belo de um X-Bacon com cebola caramelizada. Beleza? Ideia genial. Vamos então ao assunto de hoje, que é falar das top 10 empresas de saúde mais inovadoras segundo a Fast Company. Preparados? Número 1, Ping Good Doctor, que é uma empresa de telesaúde chinesa que trabalha com inteligência artificial para filtrar pacientes, saber para qual paciente, quem precisa de atendimento urgente ou quanto tempo ele precisa na telemedicina. São mais de 370 milhões de usuários registrados. O exemplo deles que eu gosto muito foi o lançamento de uma Smart Cabin, que essa que vocês estão vendo na foto, que é, você faz uma consulta ou com o computador ou via telemedicina e do lado tem uma farmacinha para dispensar medicamentos na hora. Então, você já sai com a consulta e o medicamento do lado e ela funciona 24/7, cara. Sensacional. Segundo lugar, é uma outra empresa de telesaúde chamada Teladoc Health. O que aconteceu? A Teladoc Health vem crescendo e ela fez uma fusão com a Livongo, que é uma empresa que faz terapia digital para doenças crônicas, principalmente diabetes e hipertensão. Então, hoje, a junção dessas duas empresas tornaram elas uma importante empresa de telemedicina para olhar hipertensão e diabetes. Então, fiquem de olho na Teladoc. Em terceiro lugar, a GoodRx. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, eu queria pivotar um projeto desse no Brasil com o amigo Wilsinho. E, cara, o que é genial da GoodRx é que eles mapeiam o valor dos todos os medicamentos das farmácias ao teu redor. Então você pode ir lá, eu preciso comprar um medicamento tal. Ele já te mostra o valor de todas as farmácias que estão próximas de vocês e te aponta qual que é onde está o local com melhor preço. E aí, você também pode ter cupons de desconto, eles têm agora telemedicina, você pode fazer pedido online, delivery. Cara, é uma empresa sensacional. Então, em terceiro lugar, a GoodRx. Em quarto lugar, uma empresa que eu adoro, já falei aqui também, que é a TitoCare. É um device de monitoramento remoto que você coloca na tua casa e ele vira um profissional de saúde, um robô ali, um médico ali na tua casa. Ele monitora a frequência cardíaca, a temperatura, faz análise de ouvido, pulmão. É um baita sistema de monitoramento remoto e agora eles acoplaram um serviço de telesaúde também no TitoCare. Quinto lugar é a Level X, ou Level EX, tá? O que os caras fazem? Game. Gente, o mercado de game tá ficando gigantesco. Eu não vejo ninguém, os laboratórios, indústrias, eu não vejo utilizando de game para nada, tá? Mas eles fazem game para profissionais da saúde, ensinando eles procedimentos, um monte de coisa, tudo através do smartphone. Os caras fizeram um game para ensinar os médicos a aprenderem a entubar durante a pandemia, para criar diagnóstico de Covid. Cara, é super legal. Eu já joguei um piloto de um dos games dele, achei animal. Então pesquisem lá, Level EX. Sexto lugar é a Boulder Care. Aqui está com um problema específico dos Estados Unidos, que são as pessoas dependentes de opioides. Esse é um ótimo exemplo para a gente usar em outros tipos de serviço aqui no Brasil, já que a gente não tem esse problema como existe lá nos Estados Unidos. Mas o que eles fazem? Eles oferecem sistema de coaching, enfermeiro, suporte, apoio emocional, cara, um monte de coisa. Pode ser um bom exemplo aí para as empresas que têm produtos oncológicos e querem trabalhar com um serviço além do tratamento, ou para quem trabalha com doenças crônicas. Vale a pena você dar uma olhadinha na Boulder Care, tá? Vão pesquisar, vão fazer um espelho, dá uma olhadinha. Tem o link de todas essas empresas lá no meu site, tá, gente? Sétimo lugar é a The Confess Project, tá? De confessar, projeto de confessar. Os caras tiveram uma baita sacada, começou lá no Arkansas. O que eles fizeram? Começaram a treinar barbeiros da cidade para conversar com homens adultos e jovens adultos, porque o barbeiro, gente, você vai lá no barbeiro, você conversa sobre tudo com ele. Por que não treinar esses caras para fazer uma análise de saúde mental? Não é uma análise como um psiquiatra, um psicólogo, mas assim, o básico, tá? Para poder evitar suicídio, evitar outros tipos de síndromes. Então eles treinam barbeiros
para a saúde mental. Fizeram agora uma parceria com a Gillette, que tem tudo a ver. Gente, eles estão em 14 estados americanos. É um baita de uma ONG, um baita de um projeto que eu adorei ler. Cara, não dá para fazer algo assim no Brasil? Olha aí, indústria farmacêutica. Vamos pensar em coisas desse tipo. Nas periferias, que tal pivotar algo assim aqui, tá? Oitavo lugar. Signify Health é a maior rede móvel de profissionais de saúde para consulta domiciliar. Os caras conectam os profissionais para fazer consulta domiciliar. A empresa usa um modelo de value-based care, então vale a pena você pesquisar, se está pesquisando modelos diferenciadores. Então, eles não pagam a operadora pelo atendimento, tá? Eles pagam olhando a performance total do paciente, tá? Signify foco em pessoas de idade, tá? No que eles chamam de senior care. Nós estamos quase acabando, porque estamos agora no 9º lugar, que é a LabCorp. A LabCorp, eu também falei aqui, foi a primeira empresa a criar um teste de Covid domiciliar em casa, cara em casa, cara em casa. É uma das maiores empresas de testagem, tá, hoje, e estão fazendo várias parcerias com as farmas, principalmente para os ensaios clínicos das vacinas. Então, LabCorp em 9º lugar. 10º lugar, a Honeybee Health. É uma farmácia online que tem o foco em baixar o custo dos medicamentos. Por quê? Porque eles trabalham diretamente com a indústria farmacêutica, eles não colocam terceiro entre a indústria farmacêutica e a farmácia. E eles trabalham com todos os laboratórios de genéricos. Então é uma farmácia online de genéricos. Tá? Pra você ter uma ideia, eles afirmam a negociar com o consumidor final descontos de até 80%. Então, é realmente uma farmácia online que está olhando para o acesso, tá bom? Para você ter uma ideia, essa foi a primeira farmácia a fazer delivery de medicamentos para aborto. Tá? Então, é a Honeybee Health. Vale a pena vocês olharem. Todos os links de todas essas empresas estão lá no meu site. Vai clicar, vai estudar mais. É um exemplo melhor que outro e dá para tirar uma série de ideias aí para você, gerente de produto, área médica, força de vendas, cara, dá para vocês pensarem um monte de coisa aí para fazer em 2021. Combinado? Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e atualizar. Envie os seus comentários e sugestões. E aí, tomou?